Boa noite, enfermeiros e aspirantes. Sejam todos muito bem-vindos ao Nurse Talk, que é um projeto que eu criei para entrevistar enfermeiras e enfermeiros incríveis. Para quem não me conhece, eu sou Jade Ottoni, enfermeira emergencista e forense, e daqui para frente a gente vai falar bastante sobre emergência, trauma, enfermagem forense e tudo mais. Hoje eu estou aqui com o enfermeiro André Rodrigues, que é bombeiro militar, instrutor dos programas Stop the Bleed e International Trauma Life Support, e ele já vem estudando há algum tempo a importância de se trabalhar com evidências científicas, né? Então achei que era a pessoa ideal para chamar para estar aqui com a gente hoje. Então seja bem-vindo, André. Obrigada por estar aqui com a gente e obrigada por aceitar o convite. André, eu queria te perguntar, para a gente começar, eu sei que muita gente que não sabe, mas durante a graduação eu já conheci o André e, inclusive, tive aulas com o André durante a graduação. A gente fundou lá na Universidade de Brasília a Liga de Enfermagem em Emergência e Trauma e o André participou ativamente dos nossos treinamentos, ofereceu alguns treinamentos para a gente, depois, novamente, durante a residência. Então, é uma pessoa que já há alguns anos está bem engajada no treinamento na área de emergências. Eu queria te perguntar, André, por que você teve esse interesse despertado na área da emergência, da instrução? Como que você foi parar no Corpo de Bombeiros e como que você acabou se tornando um instrutor e contribuindo para a formação de outros profissionais? Eu acho que ser instrutor no Corpo de Bombeiros ia ser uma consequência natural, porque eu me interesso por aula, por docência, claro que não com essa consciência, essa visão hoje, mas a vida toda eu sempre gostei dessa parte. No ensino médio, eu dava aula particular, né, das disciplinas ali que eu tinha mais facilidade, dava aula particular para os colegas. Aí, já um pouco mais velho, em igreja, fui ser catequista. E aí acho que era um caminho natural, né? Qualquer área que eu me interessasse dentro da corporação, eu ia acabar assumindo essa função de docência. Diferente de outros colegas, eu não tive o sonho de criança de ser bombeiro, né? É muito legal ver as crianças e tal com esse sonho. Eu não tinha esse sonho, né? O meu sonho era ser cantor. Meu sonho de criança era ser cantor. Então, assim, as coisas vão embreando, assim, enveredando de maneiras diferentes, né? Conforme o seu ambiente. De certa forma, para mim, aquela máxima sociológica, antropológica de que o homem é fruto do meio, né, ela se aplicou em algum aspecto. Então, eu sou natural de Unai, aqui em Minas Gerais, e como vivia muito em fazendas, eu tinha um grande interesse de ser engenheiro agrônomo. Ao me mudar para uma capital, a engenharia ainda continuava pulsante, mas eu já queria uma outra engenharia, eu queria engenharia de redes. E aí aquilo foi passando, eu acabei não fazendo. Aí surgiu a oportunidade, assim que terminou o ensino médio, surgiu a oportunidade do concurso do Corpo de Bombeiros. Eram 2 concursos que surgiu a oportunidade, um para a área administrativa da Secretaria de Saúde, e aí eu esqueci minha carteira no dia, não pude fazer a prova. E outra minha mãe quase me matou. E a outra do Corpo de Bombeiros, que ainda bem eu consegui passar. São poucas as pessoas que falam: "Não, eu quero sair". Então eu entrei e aconteceu isso comigo, gostei. E logo de cara eu gostei da parte de assistência pré-hospitalar. Ou era assistência pré-hospitalar ou era salvamento aquático, que eu gostava. E ainda eu gosto até hoje. São 2 áreas em que eu me especializei, né. E aí fui na área de assistência pré-hospitalar, fiz o curso de socorrista da corporação, com o passar do tempo fui convidado para assumir um programa de instrução pequeno que a corporação tinha, e à época eu fui convidado para assumir 1 ou 2, 3 turmas, assumi, né, e a partir daí fui convidado para fazer parte da seção de ensino na época, de APH, fiz e tô aí. Sou instrutor na corporação há, acho que 14 anos. Nossa, aí foi chão. Foi. Não, e eu tenho. Por que eu Aí decidi. você fica entregando minha idade. Você fala assim: não, o André me dava aula lá na graduação. Assim, eu era jovem na graduação, né? Então, eu passei no vestibular jovem, me formei bastante jovem. E, assim, a sua idade não era tão diferente, né? Só que você já estava concursado e eu estava na graduação.
Mas por que eu decidi te chamar hoje para falar sobre esse tema? De uns tempos para cá, nas suas palestras, por exemplo, você tem abordado bastante a importância da prática baseada em evidências. A gente até discutiu sobre como é curioso existir uma área chamada medicina baseada em evidências, prática baseada em evidências, quando, na verdade, todas as condutas que a gente toma na nossa atuação, na enfermagem, por exemplo, tem que ser pautadas em evidência, né? E na área de emergência em especial, a gente percebe, às vezes, talvez uma dificuldade do profissional de entender a aplicação da evidência científica. E no seu Instagram também você fala bastante sobre estudos mais recentes, sempre questionando o porquê de a gente praticar determinadas intervenções de uma certa maneira, quando a gente tem evidências que mostram que, na verdade, deveria ser feito de outra maneira. Então, eu queria que você começasse falando sobre o que te inquietou, o que começou a fazer você querer falar sobre prática baseada em evidências, e o que seriam essas evidências. Então, para quem, por exemplo, não tem ideia do que a gente está falando quando a gente fala de prática baseada em evidências, sobre o que a gente está falando. Certo. Assim, foi mais uma outra coisa que aconteceu por acaso, né? Deixa eu contextualizar. Quando se promulgou a Portaria 2048 em 2002, houve uma inquietação aqui na corporação muito grande. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Essa portaria exige profissionais de saúde, nós não somos profissionais de saúde. E é uma crítica que eu faço até hoje a qualquer pessoa que não faz a contextualização da portaria até hoje. Quem carregava o piano sozinho antes de Portaria 2048 eram os corpos de bombeiros no atendimento pré-hospitalar. E de repente vem uma portaria que te relega a condição de unidade de resgate. E cheio de coisa e tal. Isso gerou muita inquietação. Agora a gente vai ter que ser profissional de saúde. E eu confesso que até então, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu estava falando que eu queria ser engenheiro de rede, aí depois eu fiz 2 vestibulares para matemática. Aí eu passei e eu não quis assumir. Aí com o passar do tempo eu queria fazer ciência política, já dentro do bombeiro. Vou fazer ciência política. Aí desisti também. Então eu fui deixando, empurrando com a barriga. E nisso eu já estava lá com os meus 28 anos na corporação e sem nível superior, né? Mas tinha aquela tranquilidade, como você falou, de estar concursado já. E de repente começou essas inquietações de portaria 2048, aquela coisa toda. Falei, olha, eu vou fazer enfermagem. A medicina nunca me interessou. Eu não sou um enfermeiro. Posso dizer isso. Eu não sou enfermeiro que quis ser médico. Eu não queria fazer curso de saúde. Eu não tinha essa pretensão. Então, não, medicina e agora eu não passei, eu vou ser médico. Não tinha essa inquietação. Aí, de repente, fazendo as pesquisas, eu falei assim, vou me matricular na faculdade de enfermagem, né? Já que estão falando isso aí. E eu estava pronto para me matricular na faculdade de enfermagem, aqui de Brasília, na privada. De repente, a época eu parei e pensei, não, eu vou estudar um pouco mais, eu quero estudar na UNB. Eu vou estudar um pouco mais, eu vou me dar 3 vestibulares. Esse era o primeiro semestre, eu vou me dar 3 vestibulares. Aí eu acabei passando no primeiro, e eu entrei na enfermagem sem a mínima ideia do que era enfermagem. Na verdade, eu tinha uma ideia equivocada do que era enfermagem, gente. E era bem equivocado, assim mesmo, sabe? O que é bem comum, né? E quando eu entrei, eu não sabia que era aquilo. Para mim, enfermagem era algo muito próximo da medicina. Assim, apesar de não conhecer a medicina também, mas você tem mais contato na vida social, né? Sobre o que para mim era algo muito próximo do que é a medicina. E aí eu caí em um campo, eu fui estudar você sabe, eu estudei na FCE, né? E é um campus muito multidisciplinar, em que você faz muita disciplina com farmácia, com a saúde coletiva, e eu fiquei louco com aquele mundo de informações, sabe, de saúde, de epidemiologia, e é coisa de doido, né? Eu gosto de epidemiologia. Eu gosto de epidemiologia, eu gosto de sociologia aplicada à saúde, eu gosto de educação aplicada à saúde. São coisas que meus colegas não gostavam. Mas eu também me amarro nas partes de biológicas, essas outras partes todas. Tanto é que foi trabalhar com emergência, né? Eu já trabalhava com emergência já, né? Já estava no atendimento pré-hospitalar, e aquilo, como eu tinha aquela cabeça de emergência, eu tentava enxergar aquela faculdade toda, como é que eu poderia aplicar aquilo na emergência. Como é que eu, pós-formado, né, egresso,
Como é que eu poderia aplicar aquilo na emergência? Tudo que eu aprendi na faculdade, eu ficava pensando. Eu tinha uma professora muito boa de educação em saúde. Era uma disciplina chamada Fundamentos da Educação em Saúde. O nome dela é Clélia. Muito boa mesmo, né? Eu ficava olhando aquela mulher falar, como é que eu posso aplicar isso na emergência? Como é que eu posso... Tá, né? E aí ia ver aula lá de alguma coisa, e ia fazendo essas coisas. E aí, eu comecei a ter... Aquele mundo acadêmico me encantou. Eu posso dizer que não foi nem tanto a enfermagem que me encantou no primeiro momento. Foi o mundo acadêmico, aquelas informações da ciência, sabe? Eu mandava ler um artigo e comecei a aprender método, mesmo que pouco, eu comecei a gostar daquilo. E aí, mesmo assim, sem querer, no primeiro verão, abriu uma disciplina, eu já sabia que tinha que fazer muitas disciplinas optativas, né? No meu currículo exigia 60 créditos de disciplina optativa. Gente, 60 créditos são 900 horas de disciplina optativa. É coisa pra caramba. Então, qualquer verão que tinha, eu tava lá fazendo 2, 3, 4 disciplinas, se puder. E eu me matriculei numa disciplina chamada Prática de Saúde Baseada em Evidência. Eu não sabia o que era. Inclusive, uma das professoras, você conhece bem, a Gisele, do Darcy. E aí, nossa, aquilo... Falei, que coisa legal. Coisa de epidemiologia, de cálculo epidemiológico, de risco absoluto. Eu ficava lá estudando aquilo, eu gostei demais daquilo. E eu falei, eu comecei a entender a razão daquilo, sabe? Eu falei assim, como é que a gente faz diferente? Como é que a gente pode trabalhar longe disso, gente? Como é que a gente vai trabalhar longe disso? E aí eu gostei daquilo. Quando eu me formei, eu não me apartei disso. Só que nos últimos 2, 3 anos eu comecei a me dedicar um pouco mais. Engatinho nisso. Eu ainda engatinho nisso, mas eu comecei a me interessar nessa prática baseada em evidência desde o aspecto filosófico da prática baseada em evidência, das reflexões da prática baseada em evidência, até a aplicabilidade dessa prática baseada em evidência. Como você disse, é meio que inconcebível você enxergar a prática baseada em evidência como algo de especialização. Não dá para enxergar dessa forma, né? Ela é algo que ela tem que ser, de certa maneira, transversal a qualquer processo de saúde, a qualquer ensino de saúde, né? E foi assim que eu comecei a gostar desse negócio, dessa parada. E, então, você falou um pouco sobre, por exemplo, eu sempre me interessei em epidemiologia, eu também sempre me interessei em epidemiologia. Eu acabei até me identificando, eu não conhecia essa sua história completa aí, não. Quando eu fui fazer o vestibular, eu ia marcar física, né? E aí eu decidi, assim, quase na época do vestibular, em cima do vestibular, que eu queria saúde. E aí foi meio que esse caminho. Eu dei uma analisada nos cursos e pensei, acho que enfermagem pode ser interessante também, não tinha certeza Jade, que era. Quando eu passei no vestibular, eu fui comparando notas, né? Quando eu soube que passei, eu fui comparando notas e tudo. Lembra do meu sonho lá de ser engenheiro? Sim. Eu ainda hesitei, eu falei assim, eu não vou me matricular. Como eu vi que a minha nota, meu argumento, aquelas coisas, era possível passar no campus do Gama, aí eu falei assim, eu não vou fazer e eu vou fazer engenharia. Aí eu fiquei pensando, olha, foi ali, ó, na busca, chegou o registro, eu falei, não, eu vou lá, vou fazer o registro e foi uma boa decisão. Ainda bem. Então, quando eu poderia estar ganhando mais dinheiro, talvez. Mas... É verdade. E aí você comentou sobre, por exemplo, interesse em epidemiologia, que realmente dá uma introduz a gente na área dos estudos, interpretar os estudos, entender o método, como é que eles funcionam. Então fala um pouco sobre o que é uma prática baseada em evidências, o que são evidências, o que a gente considera como evidência científica e por que isso tem que nortear a nossa prática. Tá. Existe, como toda prática que ela é inserida ou tenta ser inserida, existe aquelas pessoas que se opõem, fazem as críticas daquilo e a prática baseada em evidência e a prática baseada em evidência ela não é isenta disso. Existe uma resistência muito grande a ela do ponto de vista profissional em relação à conduta, em não conhecê-la e não aceitá-la. Mas também existem críticas muito bem construídas em relação a algumas coisas da prática baseada em evidência. A prática baseada em evidência nada mais é do que o alinhar a boa pesquisa, a experiência clínica do profissional e a decisão do paciente. E esse tripé ele é muito importante na compreensão de qualquer conduta clínica, qualquer prática de saúde. Eu pego o que a ciência me oferece de melhor
eu alio aquilo à minha experiência profissional para enxergar o melhor para o paciente, porque nem sempre aquela melhor evidência é aplicável para o meu paciente. Eu individualizo essa evidência, e se eu não tiver experiência, se eu não tiver expertise clínica, eu não individualizo, eu não consigo individualizar. E aí também eu consulto o paciente sobre as melhores práticas. Então, é esse tripé. Muita gente enxerga, estava falando com você, né, enxerga a prática baseada em evidência como algo meio que ditatorial, né, impositiva, e não é. Não existe prática baseada em evidência sem a experiência clínica do profissional. Não se faz isso. Aqui está a evidência. Não tem como, porque eu preciso analisar aquela evidência a partir do meu contexto. Se ela é aplicável ao meu contexto, a começar pelo meu paciente, a começar pela minha habilidade. Vamos supor que hoje surge uma pesquisa que me aponte que esse controle remoto aqui, ele foi aprimorado, e ele agora é tido como o melhor instrumento para fazer determinada prática. Só que ele é tão caro, que ele não está dentro da minha realidade. E a gente também não pode enxergar esse tão caro como um empecilho somente para a realidade nacional, não, tá? Países de primeiro mundo, economias fortíssimas, também enfrentam problemas em relação à incorporação de novas tecnologias devido aos custos. A evidência aponta aquele instrumento como a melhor prática para aquele seu paciente, mas eu não tenho disponibilidade daquela tecnologia. E eu não vou conseguir aplicar. Eu não tenho treinamento com aquela intervenção. Eu não posso aplicar. Eu vou ter que procurar outras alternativas. O que a gente não espera que a pessoa faça é que essas outras alternativas sejam sempre aplicadas porque ela não tem contato com as melhores evidências. Ela se nega a ter contato e fala, não, porque não faz parte da minha realidade, então é melhor eu aplicar o que eu já sei. Então, de forma alguma, a prática baseada em evidência ela pode ser impositiva. Na verdade, ela democratiza o conhecimento. E aí vem um outro problema, né? Que é o quê? Uma das dificuldades que nós temos em aplicar a prática baseada em evidência é o excesso de estudos que nós temos. É muito estudo. É muita coisa. Vamos pegar dentro da nossa profissão, Jade, a enfermagem. Nem tanta realidade de Brasília, mas ainda assim mas outras localidades. Para um enfermeiro poder sobreviver com a profissão de enfermeiro, ele tem que ter 3 empregos. Como é que eu vou exigir que esse cara estude as melhores evidências? Ele 3 empregos, jornada tripla. Como é que ele vai ter acesso a esses estudos? Que hora ele vai estudar? Então, o próprio ambiente não permite que ele possa fazer aquilo, que ele possa aplicar essa melhor prática. O excesso de estudos é um outro problema. Eu acabo de estudar, de repente me aparece, surgiu outro artigo. Meu Deus do céu, era para eu descansar, era para eu tomar uma cervejinha, eu vou ter que estudar de novo. É uma outra dificuldade também. Porque existe uma pressão por paper. Né? E é por isso que a gente vê tanta pesquisa lixo nas pós-graduação por aí, tanta pesquisa lixo sendo publicada. Né? Por quê? Porque eu preciso publicar, porque a minha empresa exige isso, a minha faculdade exige que eu tenha que ter tantas publicações. E aí são pesquisas que muitas vezes você não consegue aplicar em nada. Ela não modifica nenhum tipo de realidade social. Ela não modifica nada, ela não modifica o ensino, ela não modifica a conduta, nada. É só aquela pesquisa por publicação, mas ela está lá. E se ela está lá, ela ocupa espaço. E se ela ocupa espaço, muitas vezes ela me atravanca. Porque antes de eu chegar num bom estudo, muitas vezes eu tenho que passar por ela. E esse volume é muito grande. É uma outra dificuldade. É verdade. E uma outra grande dificuldade, sem sombra de dúvida, é a falta de querência do profissional em querer ter acesso a isso. Porque aí muitas vezes eu tenho um profissional que só tem um emprego, né, que ele tem uma carga horária boa, que ele tem um bom salário, e mesmo assim ele não quer ter acesso a isso.
A história de que é de menino que se torce o pepino, ela é muito válida para o campo da prática baseada em evidência. O que quer dizer isso, né? De menino que se torce o pepino? Que é na tenra infância que você molda comportamentos, que você cria sensos morais na criança, né? Determinadas condutas. Do mesmo jeito, é na tenra academia que você molda comportamentos. Se eu tenho um profissional, um aluno que passa 5 anos na faculdade sem ter o mínimo contato com a melhor prática, o professor nem o incentiva a buscar isso, dificilmente você vai ter um profissional que vai buscar isso depois. É mais difícil. Mas se durante a academia, se durante a universidade, você consegue fazer com que o seu aluno sempre paute o seu pensamento buscando essas melhores práticas, ele já sai da academia pensando nisso. Ele já sai dessa forma. E uma outra crítica que se faz é que a prática baseada em evidência ela é insustentável, é muito difícil de aplicar. Só que em determinados momentos você vai em centros dos mais precários aos mais avançados e você vê um grupo de profissionais que se interessa por isso e que está conseguindo aplicar aquilo. E sem sombra de dúvida, fazer prática baseada em evidência significa mais segurança para todos os envolvidos no processo. É claro que porque quando a gente fala prática baseada em evidência, a pessoa sempre pensa na mais top das evidências. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando das melhores evidências disponíveis e as melhores evidências possíveis para aquela prática que você faz. Porque é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Você pega aquela melhor evidência, você aplica para o seu paciente. Individualiza para o seu paciente. Porque, gente, estudo é feito com grupo. Não existe estudo feito com uma pessoa. Estudo é feito com um grupo. Aquela evidência, ela foi encontrada num grupo. Seu paciente se assemelha àquele grupo? Ele tem características próprias daquele grupo? Eu não posso pegar uma evidência, jogar no mercado da saúde e falar assim, ó, agora é assim. Não dá para ser dessa forma. Então a gente tem esses obstáculos, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho aí, eu perguntar, porque senão eu vou falando. Não, fica à vontade. Mas é porque você estava falando e era justamente sobre isso que eu estava pensando. Eu ia mencionar justamente isso. Que a gente, quando a gente fala... Quando a gente fala em prática baseada em evidências, é o que as pessoas popularmente chamam de ciência, né? Quando a pessoa fala que Sim. A prática é baseada na ciência. A gente está vivendo... Na verdade, a ciência é a forma de se conseguir evidência. Exatamente, é o método que a gente utiliza para alcançar essas evidências. E, formados academicamente, a gente tem uma formação voltada para se utilizar como forma de gerar evidências o método científico, né? A gente poderia usar outros métodos, mas esse é o método que a gente utiliza. E eu acho que a gente, inclusive, está vivendo uma época de muito questionamento sobre a validade dos estudos, o quão eles geram dados de eficácia que são reais ou não. E eu acho que a gente vê isso tanto entre leigos, a gente vê circulando notícias falsas, questionando a validade de vários desses estudos, mas a gente vê isso no público especializado também, né, entre os profissionais. E uma impressão, talvez, que eu tenha, é que muitas vezes isso é derivado do fato de que a pessoa ela não entende como aquilo funciona. Então, por exemplo, você citou justamente que a gente se baseia na melhor evidência disponível. Então, nem sempre vai ser a melhor evidência possível, né? Se a gente considerar todos os cenários, todos os materiais que a gente poderia ter disponíveis, todos os contextos, nem sempre a gente vai alcançar o melhor nível de evidência possível, mas é o melhor nível de evidência disponível. Então, muitas vezes a gente tem uma evidência de que aquilo ali funciona melhor de tal forma, e depois a gente tem métodos mais bem elaborados, porque a gente tem mais recursos, porque a gente consegue alcançar uma amostra específica, porque tem um contexto específico, e às vezes a gente consegue gerar uma evidência com qualidade maior, por causa até do delineamento do estudo, enfim, e aquilo que a gente considerava que era a melhor evidência disponível passa a ser não tão boa quanto a evidência que a gente tem agora, e isso muda algumas condutas, né? E muitas vezes eu vejo profissionais questionando coisas do tipo, mas ontem era para fazer de um jeito, aí agora já estão dizendo que é para fazer de outro jeito. Amanhã isso vai mudar de novo, então não adianta eu estudar isso aqui, porque agora é assim... Não tem problema se mudar. Exatamente. Então, a questão é justamente que essas evidências vão melhorar, né, vão mudar para melhorar, e a gente vai ter evidências melhores, mais robustas, e que demonstrem melhor aquele fenômeno que a gente está estudando, né? Eu penso que o apego a convicções, ela de certa forma é inimiga da evidência, né? Porque
você tem que ser uma espécie, o profissional de saúde, né, na maneira como age em relação às evidências, ele tem que ser uma espécie de matéria, talvez sempre bruta, pronto a ser moldado para as melhores práticas. E esse moldado que eu falo é o seguinte, é porque, igual você falou, se eu me apego a convicções, a tendência é eu ser sempre resistente a novas evidências. E elas podem mudar. Não é porque eu não tenho evidência agora que amanhã eu não encontre. Isso é muito importante para a gente. Agora, recentemente, na Covid, Jade, a gente encontrava muitos pontos questionáveis. Nós vamos falar um pouco... Eu tenho que entrar nessa parte da politização da ciência também. A ciência não é infalível. Sim. Né? Ela não é infalível. E de certa forma, com a Covid, nós conseguimos ver de várias maneiras a manipulação para se conseguir o dado que se queria. Né? Para um lado ou para o outro, é para isso ou para aquilo. E agora mesmo, eu questionava muitos colegas o seguinte, olha, lá no início da pandemia, as evidências sugeriam que o lockdown total era a melhor solução. Né? O isolamento total, bloqueado e tal, inclusive com cancelamento de aula e tudo. Com o passar do tempo, e com experiências de países no exterior, nós começamos a receber outras evidências de que o lockdown, determinados isolamentos escolares estavam sendo prejudiciais a crianças. E começaram a surgir alguns estudos dizendo que era mais prudente essas crianças voltarem, até porque nós começamos a entender a contaminação e se percebeu que crianças não desenvolvem formas graves e tudo. E aí, em determinado momento, eu conversava com um colega, ela falava assim, claro que não tem que voltar, eu sou a favor da ciência. Eu falei, mas a ciência está dizendo que tem que voltar. Claro que não tem que voltar não. Peraí, ou você é pela evidência ou você não é. E muitos profissionais usam a evidência para jogar a favor de si, dos seus próprios desejos, inclusive financeiros. Ele atua em prol de determinada prática, ela é corroborada pela evidência, pela ciência, mas ele atua... Você está me ouvindo, Jade? Tá, acho que a sua imagem está travada para mim. Ele atua em prol de determinada prática, sabendo que ela é baseada em evidência, mas é porque ele quer oferir ganhos financeiros em decorrência daquilo. Existem diversos interesses nisso. Então a gente tem que ser um pouco de folha, onde o vento está levando. E isso não é ser Maria vai com as outras, ou não é ser Maria mole, ou sei lá, não sei se eu posso usar esse termo, de ser frouxo, com determinado... não ter convicção, não é. É porque se eu for muito convicto, eu acabo não aceitando uma evidência a posterior. Eu acabo me fechando a uma nova prática que pode ser apontada no futuro. E é bem possível. O que nós fazemos hoje em saúde é bem possível que sofra questionamento daqui a 10 anos. Eu só espero que esses questionamentos não apontem que nós estamos elevando a mortalidade dos nossos pacientes. Como, por exemplo, em relação à infusão agressiva de soro em pacientes com grandes sangramentos. Né? Não havia problema em falar, essa não é a melhor prática, não. Mas quando falou assim, peraí, essa prática estava matando gente, aumentando a mortalidade. Aí é de se incomodar, falar, meu Deus. E isso são coisas que você fala assim, peraí, uma prática tão corriqueira na situação de emergência, infundir líquido em alto volume, porque eu tenho que expandir e controlar essa pressão arterial, e todo mundo fazia pensando que era uma prática segura, ela estava aumentando a mortalidade. Isso deve servir de exemplo para quê? Para que agora a prática que eu execute não se descubra que eu estou aumentando a mortalidade. E isso hoje é mais seguro, porque à medida em que eu caminho para a minha prática, né, eu junto a minha experiência profissional ao subsídio, ao arcabouço que a ciência me dá, que a literatura me dá, a chance é que minha prática seja mais segura. E que eu tenha menos impacto
negativo na mortalidade dos indivíduos, que eu gere menos efeitos adversos e tudo mais. Um outro ponto que a Covid me mostra, a gente tem que fazer uma meia-culpa, que é a incapacidade de reconhecer que, por exemplo, a ivermectina diminui a carga viral. Mas isso não implica em diminuição de mortalidade e de dias de internação. Tanto que nós temos agora uma revisão recente da Cochrane apontando isso. De fato, esses estudos estão mostrando que há uma diminuição da carga viral. Aí o pessoal, tá vendo? Eu falei. Mas não é isso. Não é isso. É porque por plausibilidade biológica que a gente pensa. E a plausibilidade biológica é um ponto da prática baseada em evidência. É um ponto de hipótese, de gerar hipótese. Se gera diminuição da carga viral, vai diminuir o dia de internação, vai diminuir a mortalidade. Não. Mas também a outra torcida que falava, é claro que não, é inócuo, não diminui nada de carga viral. Opa, peraí, diminui, olha a revisão lá mostrando que tem diminuição sim. Então a gente tem que, peraí, se eu sou muito convicto, eu continuo na ideia. É claro que não diminui, é claro que não diminui, é claro que essas crianças têm que ficar em casa. Então, assim também na emergência. Se as coisas começam a me apontar que o caminho é esse, eu tenho que estar suscetível, né? Vem em mim, o vento. Vem em mim, vento. Me leva, vai. Claro que com critério, com raciocínio crítico. Que eu estava dizendo para você, né, Jade, antes. Hoje a gente supervaloriza os profissionais que são habilidosos manualmente. O cara que faz uma boa punção, que intuba rápido, que passa a máscara laríngea, que acha rapidamente um acesso intraósseo, papapá. Gente, isso é a nossa obrigação. Tem que saber fazer. Eu valorizo o quanto aquele profissional reflete aquela prática dele. Reflete aquela habilidade dele. Inclusive de se perguntar, esse acesso intraósseo que eu consigo com tanta facilidade é a melhor conduta para esse meu paciente? Essa intubação que eu consigo com tanta habilidade, porque eu sou craque. Eu sou intubador sênior. É a melhor conduta para esse profissional. Essa intubação que eu faço no meu paciente na parada cardiorrespiratória, ela salva a vida. Tão significativamente como se diz por aí que salva. Esse suporte avançado na PCR salva a vida tão significativamente, mas a pessoa se apega ao quê? PCR revertida. PCR revertida. Mas espera, calma. Esse paciente ainda tem um longo caminho pela frente. Aí a pessoa vira para mim e fala, sabe o que, Jade? Mas a minha parte eu fiz. É uma prática pouco reflexiva. Será que o paciente vai ter qualidade de vida? Como é que vai ser o desfecho neurológico do paciente? Eu não digo nem isso, se ele vai ter qualidade de vida ou não. É mortalidade mesmo. É mortalidade mesmo. PCR revertida. Cara, mas infelizmente esse paciente morreu no hospital. Mas a minha parte eu fiz. Eu entreguei ele vivo. É uma prática profissional muito pouco reflexiva. É uma prática extremamente procedimental. Mesmo que aquele procedimento seja baseado em evidência. Sim. Mesmo que aquele procedimento seja corroborado pelas evidências. Mas ele é pouco reflexivo. Eu li um artigo de um professor universitário enfermeiro que ele falava isso, inclusive, que prefere mais uma prática baseada em reflexão do que uma prática baseada em evidência. Porque a prática baseada em reflexão, além da reflexão, ela já incorpora a evidência. Sim. E aí que tá, é saber interpretar a evidência, né? E uma prática exclusivamente baseada em evidência, muitas vezes não incorpora a reflexão. Sim. Eu acho que a gente tem um problema sério também, que é, muitas vezes, a incapacidade dos profissionais, nem sempre incapacidade, às vezes pode ser uma falta de conhecimento, e às vezes pode ser até um mau caratismo mesmo em determinadas circunstâncias. Em que contexto que eu falo mau caratismo? Em alguns casos, o profissional ele não
consegue interpretar o estudo, por exemplo, mas em alguns casos ele quer usar aquele estudo para corroborar uma determinada conduta dele, como você citou, né? E aí ele vai pegar um trecho isolado, vai pegar uma conclusão isolada. A gente sabe que a estrutura do artigo científico faz com que ali no resumo vão ter algumas informações resumidas, né, obviamente, do estudo, e às vezes aparece uma conclusão específica que aquilo ali vai ter uma implicação que o autor às vezes descreve ao longo do texto como aquilo ali deve ser aplicado, os vieses, o contexto e várias outras questões, e a pessoa pega uma linha isolada do estudo e aí fala, não, mas tem um estudo que eu li que diz tal coisa, então isso aqui é uma evidência e eu estou fazendo assim porque isso corrobora. Quando, na verdade, às vezes também é um estudo isolado que apontou aquele resultado, justamente por limitações, por exemplo, ou não, enquanto vários outros estudos sugerem condutas diferentes, por exemplo, né? Então, por isso que eu falo que às vezes é uma questão de que o profissional opta, né, seleciona os estudos que ele quer utilizar para respaldar a conduta que ele diz que é adequada, por exemplo. Existe hoje um uso recreativo da ciência, né? E eu faço isso. Você também faz esse uso recreativo à medida que... vou tentar explicar isso bem, esse uso recreativo. Que é o nome que eu gosto de pensar. Que é o quê? Por exemplo, o Instagram ele é recreativo. Vou postar algo no Instagram, eu não faço uma leitura tão crítica, mas eu aponto isso. É só um estudo. Chama a atenção para quem vai ler. É só um estudo. Ele não muda a conduta. Tem esse viés, tal, aquela coisa tudo, né? Agora, se é para, por exemplo, eu vou escrever algo, Jade, aí não, é diferente. É algo mais profissional. Quando eu falo recreativo, porque tem determinado... Eu faço isso muito, essa leitura, esse uso recreativo, quando são estudos menores, sabe? Logo de cara você já vê que ele tem vieses importantes, a qualidade é ruim, mas que o tema te chama... O tema é interessante, ele pode gerar hipótese futura. Agora esse estudo aqui não, esse aqui é mais importante. Mesmo que seja lá recreativo no Instagram, eu tenho que dar uma visão um pouco mais importante para ele e tal. Eu não leio introdução de artigo, já. Não sei se você lê. Eu não leio introdução. Introdução é uma... tudo bem que serve a parte introduzir. É uma contextualização. É uma contextualização, é uma exigência das revistas, mas eu não leio, sabe? Assim, ó, eu só leio... Mas porque você entende do tema já. Exatamente. Naquilo que diz respeito à emergência, eu não leio. Se eu tiver lendo sobre uma nova droga para alguma coisa aí que eu não estudo, eu leio. Agora, no meu campo de atuação, eu não leio. Agora, a metodologia você tem que ler para saber como é que ele chegou àquilo. Né? A discussão, muitas vezes, inclusive, antes do resultado. Porque ele já trabalha na discussão, ele já trabalha esses resultados. E depois, lá na conclusão, você vai lá e compara aquela conclusão com o que você leu, com o que você entendeu. Eu me deparei agora, recentemente, conversava isso com um amigo, com um estudo de um autor importante da restrição do movimento da coluna, em que a conclusão dele não está de acordo com os resultados que ele encontrou, Jade. E um autor importante. Ele aponta um caminho dizendo que aquela conduta é satisfatória e o resultado não a mostra dessa forma. Não mostra. Aí quando você vai ler, um dos autores tem conflito de interesse. É consultor da fábrica de um dos materiais. E está em revista importante. Entendeu? Revista grande. Né? Então, se essas pessoas já fazem isso, né? Às vezes tem esse direcionamento, imagina quem tá aí só por divertimento. Vai pegar a linha da conclusão mesmo e vai lá e opa. Se for só pro Instagram, já está bom. Não seria o ideal não, mas tá bom. O problema é ele pegar só essa linha da introdução e levar para a prática, para o paciente. Aí a gente começa a ter problema. E começa muito a ter problema. Agora, essas descrenças são muito grandes, né? Tava falando, recentemente eu postei um material sobre compressão manual da aorta abdominal para contenção de hemorragias juncionais, perto da artéria ilíaca, né? A femoral mais profunda e tudo. E aí eu recebi eu postei o vídeo falando o que se tratava e tudo.
Assim, era um vídeo de curiosidade mesmo, para apresentar para as pessoas, sabe? Olha, eram 8 ou 7 estudos que eu apresentei. A maioria de uma universidade canadense, de enfermeiros, inclusive, que se dedicam a isso, a partir do APH militar. E aí, eu recebi um vídeo de um colega do Maranhão, sobre um comentário de colegas do núcleo do PHTLS do Ceará, falando, não, isso aí é gente querendo criar autoridade no Instagram, isso é uma irresponsabilidade falar um negócio desse, porque não fala no PHTLS, lá, 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 lá. Aí entra E aí, na questão das Bíblias. das Bíblias. E aí, quando você vai ler a diretriz de PCR no trauma do Conselho Europeu de Ressuscitação, ele coloca a possibilidade de compressão manual da aorta abdominal. Né? Aí, você está vendo como a pessoa está resistente à evidência? E, na verdade, naquela época, eu postei como uma curiosidade. Olha, tem isso aí. E agora a diretriz vai lá e coloca. Compressão manual. E as coisas surgem assim, Jade. Com o torniquete foi assim, eu lembro. Torniquete foi assim. Com o RMC está sendo assim. Com a infusão de volumes foi assim. Com a PCR no trauma está sendo assim. Resistência atrás de resistência. E eu acho que uma coisa que é importante a gente mencionar é que a gente estava falando sobre a questão de níveis de evidência, e quando a gente fala, por exemplo, se eu vou testar uma medicação e eu já tenho uma medicação que é utilizada para uma determinada doença e ela funciona, mas eu estou testando uma medicação que pode ser melhor. Quando eu vou fazer o teste, eu não vou privar as pessoas que já recebem a medicação que eu sei que funciona dessa medicação. Mas eu vou testar se a minha medicação também funciona. E aí eu consigo organizar a pesquisa de modo que ninguém vá deixar de receber um tratamento e possa ser prejudicado por isso, né? E quando a gente fala em emergência, a gente tem um problema grande que é como que eu vou testar determinados procedimentos, intervenções, condutas num paciente que está automaticamente numa situação grave, é um paciente crítico, porque é um paciente de emergência, então muitas vezes ele está inconsciente, então ele não pode dar consentimento para a pesquisa, ele não pode concordar em participar, às vezes é um paciente que está parado, e eu tenho, teoricamente, uma medicação que acredita-se que funciona, porque é o padrão ouro, e mesmo que eu tenha dúvida de que ela funciona, como que eu vou testar uma outra medicação ou uma outra intervenção? Então a gente tem quase que postulados na emergência de que aquilo deve ser feito daquele jeito, e eu tenho dificuldade em testar outras alternativas, né? Até um estudo que a gente já discutiu várias vezes, o Paramedic, que mostrou que conseguiu testar em alguns pacientes, comparado à cardiorrespiratória, não administrar adrenalina, administrar um placebo, e que provavelmente seria um estudo que nunca poderia ser executado no Brasil por questões éticas, né, de aprovação em comitê de ética, e que mostrou alguns desfechos interessantes, né? Que surpreendeu muita gente quando foi publicado, sobre que o desfecho não é tão melhor quanto a gente imaginava, por exemplo, mas a gente já se baseava em estudos que eram feitos, por exemplo, em ratos, porque eu posso fazer esses estudos em ratos, só que vai ser muito diferente do humano. Então, isso acaba dificultando a gente ter estudos considerados com maior nível de evidência e acaba desacreditando algumas pessoas de que realmente saiu um estudo aqui dizendo que tal coisa é melhor do que outra, e as pessoas ficarem questionando de mas a gente sempre fez de tal forma, sempre funcionou bem, a gente não vai mudar essa conduta agora, né? Então eu acho que esse é um problema importante de ser considerado. Isso é um problema de falta de compreensão, inclusive de quem levanta a bandeira da evidência. Mas assim, levanta às vezes de bandeira superficial, né? Da compreensão de como eu chego àquilo. Como eu disse no início, a gente quer a melhor evidência. A gente quer chegar na evidência mais alta, nível 1. Nível 1 é a que a gente quer, mas nem sempre é possível. Na emergência, nem sempre é possível por falta de interesse em novas pesquisas. A gente também tem que pensar nisso. Uma ciência da emergência que, se há muito interesse, se dedica muito interesse, é a RCP. A RCP tem muita pesquisa. Mas tem muita pesquisa, há interesse, existe fomento mundo afora de pesquisas em RCP, pesquisas caras, mas vai pesquisar quantos ensaios clínicos randomizados eu tenho em RCP. Eles praticamente não existem. Como você disse, quando eu pego uma intervenção e vou testar com outra que é nova, quando eu vou construir, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou construir algum protocolo, algum tipo de conduta, é fazer uma pergunta.
Qual a minha intenção? Primeira, eu quero modificar a informação que hoje existe. Eu quero modificar a informação que hoje existe. E aí eu proponho uma pergunta. Elas não são um primor de perguntas agora, como eu disse, foi feito mais de forma recreativa do que de forma mais técnica. Mas você pode ir no meu Instagram, por exemplo, e ver lá 8 perguntas que eu fiz nos 8 últimos dias. Algumas estão mais recheadas de conteúdo técnico, de mais técnica de construção de pergunta. Outras são mais aleatórias mesmo. Né? Mas a primeira coisa é, qual informação eu quero modificar? E a partir de qual informação eu quero modificar, exemplo, hoje eu faço uso de colar cervical sistematizado. A informação é, você deve colocar colar cervical em toda vítima de trauma. Essa é a informação. Aí você, opa, mas essa prática será que está correta? Então ela é a informação que você quer modificar. Quando eu falo modificar, é que nem sempre você vai conseguir modificar, mas ela é a informação. E a partir disso você vai e constrói uma pergunta em cima dela. A partir dessa pergunta, você vai... O que você está desejando com essa pergunta? É uma intervenção? Se é uma intervenção, o melhor estudo, nível 1, o top, que vai te dar as melhores respostas, é uma revisão sistemática com meta-análise. O nível 2, uma revisão sistemática, né, os mega trials, uma revisão sistemática de maior impacto, geralmente com mais de 1000 pessoas. Qual o nível 3? Uma revisão sistemática com menos de 1000 pessoas. Qual o nível 4? Estudos observacionais. Pode até ser uma corte, caso controle. Ah, não tenho nada disso. Vamos para relatos de casos. Eu não tenho relatos de casos. A gente tem muito relato de casos no afogamento. A gente tem muito relato de casos no afogamento. De temperatura de água, é muito relato de caso. Mas eu não tenho relato de casos. Então vamos para série de casos. Série de casos. No afogamento a gente tem muito. Mas eu não tenho série de casos. Vamos para um relato de caso. Mas eu não tenho nada disso. Então vai ser a opinião do especialista. Aí vem a pessoa e fala assim, ó. Você não pode praticar isso aí porque a evidência aí é um C. Não, tudo bem que ela seja um C. Mas você já se perguntou por que ela é um C? Ela é um C porque eu não tenho condição de chegar com evidências maiores, ou ela é um C porque ela tem uma péssima qualidade mesmo? A gente tem que fazer essa pergunta também, Jade. Porque às vezes ela tem um baixo nível por uma construção metodológica muito frágil mesmo. Mas às vezes ela tem um baixo nível porque não há outra opção. O próprio desenho traz baixo nível para responder a minha pergunta. Agora, um outro exemplo. Ontem eu estava comentando sobre sensibilidade e especificidade de um teste. Eu não preciso de uma revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. Um estudo transversal me responde essa pergunta com muita qualidade e com um nível de evidência alto. Então, a gente chega nessas respostas dessa forma. E aí, ao chegar nessas respostas, a gente começa a construir as nossas condutas. É claro que a gente quer o mais alto nível de evidência, mas nem sempre é possível fazer, e o campo da emergência é algo muito peculiar para isso. Muitas vezes a gente não tem condições de conseguir a evidência mais alta, porque a doença é rara, tem pouquíssimos pacientes, e para uma evidência ter um alto impacto, eu preciso de uma amostra grande. Porque a doença acabou de ser conseguida, de ser descoberta, ou porque conflitos éticos impedem que ensaios clínicos randomizados controlados sejam realizados. E aí, para finalizar essa parte, o exemplo mais claro disso, não diz respeito à emergência, hoje nós sabemos sobre o risco do tabagismo a partir de um grande estudo de coorte realizado, se não me engano, na década de 60, 70. Pessoal, vamos supor que eu queira estabelecer causa e efeito, tipo, o indivíduo que é exposto a esse risco tem mais chance de desenvolver isso. Exemplo, o indivíduo que é exposto ao cigarro tem mais chance de desenvolver câncer.
E aí eu proponho um ensaio clínico randomizado, controlado, aleatório, duplo cego, triplo cego, para isso. Onde no grupo intervenção eu vou oferecer cigarro para os meus voluntários. E no grupo controle eu não ofereço cigarro. Percebem o problema ético que eu tenho? Eu estou oferecendo cigarro para o indivíduo. Sendo aí que eu já suspeito que ele vai causar mal. Eu já suspeito, exatamente. O que se faz então? Você pega esses indivíduos e aloca num grande segmento, as cortes, e vai acompanhando o grupo de expostos e grupo de não expostos. É claro que existem as técnicas de diminuir vieses, você fazer a categorização de maneira que os grupos sejam mais uniformes, né? E vai acompanhando isso. E aí, para eu saber se determinado fator de risco de fato gera um problema, a melhor evidência é uma revisão sistemática de corte. Não é uma melhor revisão sistemática de ensaio clínico randomizado. O nível 2 dessas evidências é uma corte. Não é um ensaio clínico randomizado mega trial. E aí eu vejo muita gente levantando a bandeira, é evidente, mas ela entende pouco desses aspectos. Sabe, desses aspectos. Sim. O caso da RMC é um caso clássico. Nós não temos grandes ensaios e não vamos ter. Nós não temos essa condição. Entendeu? Nós não temos essa condição. É inviável. E aí, na maior parte das vezes, são esses estudos experimentais em laboratórios. Sim. Com vítimas saudáveis. Com manequins, com sensores. Com manequins, com sensores. Como é que eu vou colocar um sensor dentro de uma viatura, Jade? Sim. E tem alguns estudos assim, né, que a gente até usa de referência que mostram, por exemplo, a vibração, algumas coisas a gente consegue pressupor, né, associando aqui, por exemplo, bem pequenas. Com amostras pequenas. Como é que eu, por exemplo, eu tenho 25 viaturas, 30 viaturas, o custo é altíssimo para isso. E tem algumas situações, você deu o exemplo por exemplo, eu só consigo chegar àquela conclusão fazendo um estudo de corte porque eu não posso expor aquela vítima àquela situação. Em alguns casos, a gente simplesmente não tem nem como fazer um estudo de corte. Então, por exemplo, um bom exemplo é a questão da RCP em caso de hipotermia. O PHTLS cita um caso de uma pessoa que ficou 66 minutos submersa e ela teve um desfecho positivo porque ela foi reaquecida e ela voltou, né? E aí, por exemplo, como que eu vou testar o desfecho da RCP em pacientes com hipotermia, se eu não expuser os pacientes, não tem o que fazer, né? Tem até um caso que eu sempre mostro para os alunos, um caso mais recente na Escandinávia, de uns jovens que pararam por hipotermia e depois eles foram reaquecidos e todos voltaram sem nenhum tipo de sequela neurológica. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né, para conseguir fazer um estudo observacional, fazer um relato de caso. Mas muitas vezes as pessoas perdem a noção de que, por exemplo, você citou esse estudo do tabagismo, teve um estudo, antes de se ter isso claro, que tabagismo tinha associação com câncer de pulmão, que era um estudo ecológico. Então, ele era um estudo que ele nem considerava indivíduos, ele só considerava os grupos e conseguia observar que naquele grupo tinha pessoas mais fumantes, tinha mais câncer. Podia ser qualquer outro fator. Tem um outro estudo, por exemplo, que disse que café causava câncer de pulmão, e à medida que os pesquisadores foram achando estranho, depois perceberam que, na verdade, o café era uma variável de confusão e o que causava o câncer de pulmão era o cigarro, que era mais utilizado por pessoas que bebiam café, né? Pessoas que fumam bebem muito café. Então, são tantos fatores a se avaliar para se produzir essas evidências, né? E elas serem evidências fortes, especialmente na emergência. A gente tem que ter tanto cuidado com isso, porque você imagina, eu sou um instrutor de controle de hemorragias. Eu sou um defensor do torniquete, mas eu tenho que saber que as evidências em torno do torniquete são baixíssimas. Porque eu não vou cortar a perna de alguém para testar se o torniquete é eficiente ou não. Eu não vou cortar, eu vou testar aquilo. Mas, de certa forma, o torniquete está envolvido no que a gente chama de plausibilidade extrema, que é lá do paraquedas. É o que eu preciso fazer naquele momento. E aí, uma série de relatos de caso tem mostrado, ou estudos observacionais, não são ensaios clínicos, tem mostrado que a sobrevida nos indivíduos que usam torniquete tem sido maiores. Inclusive, esses estudos vão crescendo cada vez mais em números de participantes.
E as evidências vão ficando melhores. Não são ensaios clínicos. E aí me vem pessoas profissionais, médicos, enfermeiros, falam, não, vocês não podem usar tal coisa, porque os níveis de evidência são baixos. Mas são baixos por quê? É a pergunta, são baixos por quê? Porque realmente a metodologia é precária ou porque eu só tenho condição de chegar até aqui? As evidências em torno das compressões torácicas são baixas. Certa vez eu postei um estudo comparativo entre torniquetes comerciais e improvisados, e um rapaz foi lá e esculachou. Esculachou. Né? E ele é vendedor de torniquete. Né? E aí falou, porque a gente... Olha só, hein? A gente já consultou os autores, por que é que eles não testaram em humanos? Quando ele falou isso, eu falei assim, ele não sabe do que ele está falando. Ele não sabe o que ele está falando. Os estudos mais... em humanos, onde? Em humanos, onde? O que eu vou fazer? Essas pessoas vão receber torniquete, num sangramento sanguinante, e a outra vai receber pressão direta? É isso que ele quer que faça? E eu exponho um grupo a maior risco de morte? É complicado. Ele não sabe o que ele está falando. Ele quer que eu corte a perna de alguém, como você está falando, né? E aí o mais próximo disso vai ser em animal. Em animal você consegue. Ou o mais próximo disso, o que tem sido feito é a aplicação de um torniquete e a verificação da interrupção de fluxo sanguíneo por um Doppler. E aí vem um outro problema. A gente já começa a ver por aí o pessoal indicando o quê? Aplique o torniquete e veja se o pulso parou. Meu amigo, o desfecho do torniquete é parar ou não o sangramento. E aí a pessoa pega uma metodologia que ela tem que ser necessária porque as vítimas saudáveis não estão sangrando. Então eu tenho que adotar essa metodologia. Eu verifico a cessação de fluxo por Doppler. Porque eu não tenho vítima sangrando, eu não posso fazer ela sangrar, uma vítima humana sangrar. E aí ele pega e tá vendo? Eu tenho que verificar o pulso para ver a efetividade. O desfecho não é esse. O que eu quero é a diminuição ou não do sangramento. E não se parou o pulso ou não. Até porque nós já temos estudos que indicam que microcirculação pós-torniquete ainda funciona. E que essa microcirculação pós-torniquete é que é a responsável... É um estudo, tá? Que eu conheço. É a responsável por manter a efetividade e a viabilidade daquele membro. Porque se aquela microcirculação também for cessada, ele está mais sujeito ao risco de efeitos adversos do uso do torniquete. Não, mas se não tiver pulso é que interessa. As pessoas vão fazendo essas confusões. Então, se você pega as diretrizes de RCP da Associação Americana do Coração e eles jogam limpo, a primeira sessão é como se chegou às evidências. Sim. E a qualidade das evidências, eles jogam limpo, Jade. Tem uma descrição, tem um quadro, eles mostram exatamente como foi classificado. As pessoas leem aquilo. E as evidências estão claramente lá classificadas com nível baixo, né? Exatamente, 75% das evidências tem nível baixo, mas com alto grau de recomendação. Isso. São coisas diferentes. O nível da evidência é baixo, mas com alto grau de recomendação, porque é o que tem que ser feito. No momento é o que nós conhecemos, por isso, olha, o nível de evidência é baixo, mas eu te recomendo fortemente que faça isso. Então falta essa compreensão, né? Mas é um processo educacional, né? De ensinar, de ver como é e tal. E eu vejo muitas vezes por aí, né? Pessoa. E aí sempre a pessoa vem e fala, né? Que você apresenta alguma coisa. Mas tem viés. Onde não tem viés, meu camarada? O importante é que o autor tenha apresentado quais são os viés, né? Que os viés que eles estejam claros. A honestidade. Às vezes o autor não apresenta um viés que ele não enxergou. Isso dificilmente vai acontecer em grandes estudos, com rigor metodológico, com pesquisadores experientes, porque ele enxerga esses viés, a equipe enxerga esses vieses, os pares enxergam esses vieses, e aí, por honestidade, ele já informa, eu tenho essas limitações no meu estudo, e aí a partir dessas limitações eu faço as minhas reflexões. Os vieses também servem para que eu possa refletir. Dia desse eu refletia sobre o torniquete em crianças, sobre uma revisão, porque nós temos 2 artigos de torniquete em crianças, né, Jade? Que eles indicam que eles são efetivos, o torniquete em adulto é efetivo.
em crianças. 2 artigos que fez a metodologia. Mas ele tem. E aí, ele tem viés importante. Quais são os viés? Primeiro, o torniquete, os 2 testes, é o CAT. Eu devo levar esse agora. Não é porque o CAT funcionou que o outro vai funcionar. Aí vem a plausibilidade. Ó, se o CAT funcionou, o outro vai funcionar. Não é bem assim. Talvez a gente possa pensar assim por evidência direta. Mas é plausível pensar assim. Mas pode ser que isso não se confirme na prática. E um outro, não é nem um viés isso. Eu não posso chamar isso de viés. Mas é uma limitação da própria amostra. Que o indivíduo mais novo tinha 2 anos. Então você pega lá a amostra, tem 90 pessoas, o indivíduo mais novo tem 2 anos. Os torniquetes funcionou nesses indivíduos. E nos abaixo de 2 anos eu sei? No abaixo de 2 anos eu sei? E isso é fazer uma análise crítica da evidência que está sendo apresentada para você. Né? Então, eu vou ensinar o meu aluno, falar, olha, nós vamos usar torniquete em criança? Vamos, tá, pessoal? Embora o que nós conheçamos é que ele funciona de 2 anos de idade aos 16, que é onde esses públicos foram testados. Mas eu também, por outro lado, sei que isso é complexo. Eu aumento a complexidade do ensino, né, Jade? Sim. O instrutor vai ter que se preparar muito melhor para passar essas informações. Né? Hoje eu falava... Foi que eu postava sobre a sensibilidade você sabe muito bem disso, que você se debruçou nisso, sobre a sensibilidade e a especificidade do exame lateral e antero e posterior da pelve, porque nos ensinam isso e falam, vai lá e faz. Mas o quanto isso, para mim, vai me ajudar ou me prejudicar? Porque se não houver prejuízo, tudo bem. Eu estou fazendo, não houver prejuízo, tudo bem. Mas à medida em que eu tenho um exame que só me dá 59% de sensibilidade, muito falso negativo passa batido e essas pessoas deixam de receber assistência. O meu próximo vai ser sobre a sensibilidade. Eu vou repetir, porque eu já tinha feito desse, vou fazer de novo de outro. Vou repetir sobre a tríade de Cushing, a tão famosa. Professor de cursinho adora a tríade de Cushing, porque examinador de cursinho que não é criativo, de vestibular, adora trabalhar com exceção e com nota de rodapé. E tríade de Cushing é meio nota de rodapé. Mas o quanto que aqui a tríade de Cushing de fato me diz se um paciente tem aquilo ou se não tem? Sim. Então, até o nosso ensino tem que evoluir para isso. Com certeza. Mas para o ensino evoluir para isso, nós precisamos de instrutores que também se preparem para isso. Porque, Jade, vou te falar, o futuro das salas de aula, os alunos vão chegar preparados para isso. E nós já enfrentamos, de certa forma, isso. É Google, é acesso à literatura. E que se eu não estou preparado, eu só falo assim, ó, claro que não. Viu isso onde? No Wikipédia? Daqui um pouquinho, não vi isso na Wikipédia, não. Eu vi lá na 90 do PHTLS que você não leu, instrutor. E eu já percebi isso claramente durante o período de ensino remoto, porque o aluno está assistindo a minha aula, ele está com uma outra aba aberta e ele está ali consultando à medida que eu falo. Em algumas aulas, os alunos fazem algumas perguntas que eu falo, nossa, gente, que legal, vocês estão estudando, hein? Gostei das perguntas porque eu não estava esperando receber essa pergunta. E aí a gente acaba entrando num debate, a discussão rende muito mais. E o não sei é um aliado. Porque eu vejo que eles estão acompanhando. E o não certeza. Não sei é um aliado. Né? Olha, não sei, não conheço essa informação, mas eu vou pesquisar. Sim, exatamente. Agora, se eu enxergo o ensino verticalizado, isso não vai acontecer. Por quê? O professor tem que saber, porque não saber prejudica a hierarquia. Então eu vou dar um jeito de inventar, de jogar conversa fiada, daquela coisa toda, enrolar, e aí é um ensino não honesto. Se é um ensino mais horizontalizado, onde eu sei que eu posso aprender com o meu aluno, ainda mais num mundo tão digital, muito obrigado por ter trazido essa informação. Eu não sei te informar no momento, não conheço, mas eu vou pesquisar sobre. E depois pesquise mesmo. Sim, com certeza, já fiz isso várias vezes. Aluno é igual criança. Aluno é igual criança. Ofereceu o pirulito, deu o pirulito. Eu fiz um post sobre isso uns tempos atrás, falando justamente sobre essa questão. O quanto é importante a gente dizer que não sabe, e até porque a gente aprende bastante. Eu sempre falo para os alunos, eu aprendo tanto com eles. De vez em quando eu estou dando uma aula, o aluno cita uma expressão para aquilo ali que eu nunca tinha ouvido falar, e a gente só aprende com isso. Mas uma questão que você citou, que eu acho importante até para a gente encaminhar para a nossa conclusão, que eu queria até ouvir sua opinião e fazer essa consideração, é de que
um cuidado que eu acho, e aí, para quem está assistindo, por que é tão importante a gente lidar com evidências, né? Afinal, é uma questão que você citou. Muitas vezes eu ia te perguntar por que você acha que os profissionais ficam tão engessados em achar que aquela prática que eles fazem há muito tempo é a prática adequada, por que eles se apegam, por exemplo, profissional de atendimento pré-hospitalar, que é o que a gente mais comentou aqui, por que é o que está no PHTLS, e muitas vezes a gente já tem uma novidade ali no PHTLS que está clara e o profissional ainda está falando de uma coisa antiga que já mudou há bastante tempo, ou então a gente tem diretrizes diferentes que dão recomendações diferentes, que às vezes têm níveis de evidência similares, são intervenções que talvez sejam equivalentes, mas a pessoa está muito apegada a uma diretriz específica. E aí eu acho que a gente entra na questão que é o quanto aquilo que parece ser seguro nem sempre é seguro. Então, por exemplo, a gente fala sobre... Se a gente fala para o profissional que nem sempre é adequado colocar colar cervical no paciente, ele pode achar, mas eu não tenho certeza disso, porque... Aí ele pode alegar que não tem evidências suficientes, ele vai falar, por via das dúvidas eu coloco, porque aí eu garanto que está seguro. Mesma coisa para restrição do movimento da coluna de maneira geral, para palpação da pelve, para reposição volêmica com cristalóide. E aí o profissional fala, por via das dúvidas eu faço, porque aí mal eu não vou causar. E aí esse é o problema, porque muitas vezes ele vai justamente causar mal. Então a gente sabe que o paciente com hipertensão intracraniana, se eu colocar o colar cervical nele, eu posso agravar o quadro dele. Na verdade, eu não estou protegendo, eu estou causando uma lesão. Né? E muitas vezes os profissionais não têm essa percepção de que aquilo ali não é sempre tão seguro quanto parece. Né? E é justamente a evidência que mostra que aquilo ali já é uma conduta que talvez tenha que ser alterada, melhor analisada, que eu preciso investigar aquele caso para determinar se aquilo deve ser feito ou não, né, que eu preciso ter uma visão crítica. É porque eu vou retomar aquela fala que eu falei da convicção. A convicção que eu tenho que ter nesse momento é que aliar a minha experiência profissional, pesquisa e a liberdade do paciente decidir, essa é a convicção que eu tenho que ter. É essa a convicção que eu tenho que ter. Que eu devo alinhar a minha prática com a minha experiência, que ninguém vai tirá-la de mim. Ninguém me tira 10 anos de experiência, ninguém me tira 20 anos de experiência. Tá lá, ninguém te tira isso. É seu, a pessoa pode falar o que for. A experiência foi adquirida, não volta atrás. Aliar isso com a boa pesquisa e com a liberdade do paciente decidir. Essa é a convicção. Quando eu tenho outras convicções, eu acabo ficando preso a muitas coisas. Nós somos dominados no Brasil pelos cursos de imersão. Os cursos de imersão são excelentes pontos de partida. Nos oferecem excelentes subsídios. Mas por uma questão burocrática dos próprios programas, eles têm dificuldade temporal de se atualizarem. Por que eu digo isso? Vou citar o exemplo dos dois agora aqui. O Wesley e John tem o Mavaem lá de via aérea, que é um dos melhores cursos que eu já fiz. Aí você vai pro curso, Jade, é o tempo todo eles falando, ó, nós vamos fazer isso aqui porque isso aqui é a melhor evidência. Nós vamos fazer isso aqui porque isso aqui é a melhor evidência. Você ouve isso o tempo todo. O tempo todo. Vamos supor que esse Mavaem cresça numa escala tão exponencial que vire um curso de chancela. Eles vão ter que padronizar. Hoje, eles estão, pelo caráter mais local do curso, eles são mais... O tempo os permitem que eles possam mudar uma melhor evidência de um curso para o outro. Se isso cresce e vai para o mundo todo... Até padronizar no mundo inteiro, vai ter que ser uma mudança a cada 5 anos. Eu tenho que fazer reunião de capítulo. Fazer reuniões científicas uma atrás da outra. Vai haver uma demora. Uma demora muito grande. Que aí, não é que o programa tem culpa disso. É porque naturalmente vai ter mais demora. O ILCOR teve uma sacada muito legal em 2015. Qual foi, Jade, em relação a isso? De começar a lançar atualizações, né? Surgiu evidência sólida que corrobore uma mudança de prática, uma nova orientação, o que nós vamos fazer? Publicar imediatamente. Porque antes eles... Vamos supor,
Lançou a diretriz em 2010. 2012, surgiu um grande ensaio clínico que poderia indicar uma nova prática. Tinha que esperar 2015 chegar. Esses programas de imersão, e percebam que eu não citei nenhum nome, hein, de programa. Esses programas de imersão, eles muitas vezes estão presos a isso. Eu tenho que convocar as reuniões do capítulo, os capítulos são longos, muitas vezes são com representantes mundiais. Eu tenho que fazer todo aquele levantamento. Depois de fazer todo aquele levantamento, eu tenho que treinar todos os meus instrutores. O processo vai ser muito mais lento. Mas aí, não é uma responsabilidade do programa de imersão. Ele tem essa dificuldade. O grande problema é o profissional que está ali usando esse programa e acha que tudo se resume àquele programa e fala assim, não, enquanto esse programa não mudar, eu não vou mudar. Meu camarada, deixa eu te falar uma coisa, ele vai mudar. Não tem para onde correr. Quando o negócio começa a ficar sólido, ele vai mudar. E Jade, nós vimos isso. Sim. Os programas começam, uns mais precocemente que o outro, uma hora ou outra teve que mudar. Eu não vou chamar de braço a torcer não, tá? Uma hora ou outra, você viu a mudança na infusão de cristalóide. Você viu, isso chegou. Sim. E aí, a pessoa, agora sim, né? Agora, mas camarada, ele está falando lá, tem 5 anos que tá falando isso aí. Não, mas eu tive que esperar, né? Porque é melhor, né? E eles estão usando como referência os estudos que a gente tem acesso, né? Agora nós temos acesso, gente. Mas não como nós gostaríamos, né? Ainda. Uma outra coisa, de repente a gente vê um programa na sua lição de avaliação do paciente, de avaliação mesmo do doente, ele tá lá os critérios de quando eu vou reanimar, quando eu não vou reanimar. A gente fala, já tem tempo. Agora ele vai lá e coloca. Por quê? Demorou, porque ele tem esse problema burocrático de retornar. Nós estamos falando de RMC há 2, 3, 4 anos, agora ele foi lá e reservou 2, 3 colunas para se falar sobre isso. Ele está no lugar dele. O programa de imersão está no lugar dele. O processo com ele é lento, porque ele é mundial. Quem está fazendo errado é quem se apega à necessidade de eu preciso que o programa ateste. Sim. Eu preciso que o programa ateste. Mas, meu amigo, a gente já tem as evidências mostrando por esse caminho. Não. Aí vem a síndrome do vira-lata. Né? Nós não somos capazes de modificar condutas. Parece que a gente é burro. E tem gente que acha que a gente é burro, viu, Jade? Viu? Tem gente que de fato acha que a gente é burro. Às vezes eu converso com algumas pessoas que são gestoras. E falo, essa pessoa, ela me considera um verdadeiro incapaz. Ué, por que o meu serviço não pode mudar a prática? A partir das evidências que nós temos. Se eu tenho respaldo para fazer um protocolo, por exemplo? Eu tenho respaldo, eu posso fazer. Por que eu tenho que esperar um programa tal mudar a prática? Ah, não, porque agora eu vou mudar. Meu amigo, a evidência que ele te trouxe não é das mais altas não, tá? Livro é opinião de especialista. Livro é opinião de especialista. E às vezes ele vai lá citar para você vamos supor lá agora, recente, por exemplo, a gente já tinha estudos anteriores falando o seguinte, ó, o exame motor na escala de coma de Glasgow pode ser usado no exame primário, se o paciente obedece ou não a comandos, porque é mais rápido. Lá na frente você faz o Glasgow completo. Ah, não. Não. Aí de repente vem lá a edição e fala assim, ó, você pode. Não, agora eu posso. Agora tá liberado. Agora eu posso, é verdade. Ué, mas ele tá usando o programa, o artigo que eu te falei lá atrás. Não, mas agora eu posso, é porque, né, eu me sinto mais seguro. Agora tá respaldado. Agora tá respaldado. Respaldado em quê? Né? Respaldado em quê? Então, assim, aí é que assim, são comportamentos que a gente vai mudando aos poucos, fazendo as pessoas enxergarem que elas têm autonomia, elas têm competência, sabe? Agora, Jade, esse processo que eu te falei, o gestor tem que entender desse processo, que é, qual é a informação que eu quero modificar? Que pergunta clínica eu vou gerar? Que tipo de estudo vai responder a minha pergunta?
como eu vou manusear melhor os bancos de dados por meio dos descritores, por exemplo, dos conectivos, dos conectores. Jade, se essas pessoas não entenderem isso e perceberem que elas são capazes de fazer isso, elas vão esperar os programas mudar eternamente. Eternamente. Vão. E aí você já deixou até o gancho para a pergunta que eu ia te fazer para concluir a nossa conversa. Que é, imagina que quem está assistindo aqui veio assistir justamente porque tinha interesse em começar a atuar, mais se baseando em evidências. Qual que é a sua dica para a pessoa que quer se atualizar, que precisa, que acha que pode mudar a sua prática, que percebe que isso é importante e que quer acompanhar o que é publicado, o que é produzido e quer implementar evidências na sua prática cotidiana? Porque, como você disse, a gente pode fazer isso, a gente não precisa... Porque a gente citou muito aqui questões complexas, né? Grandes protocolos, questões que são institucionais. Mas, muitas vezes, a minha conduta como profissional de enfermagem, como enfermeira, muito da minha conduta pode ser baseada em evidências, porque muito depende da minha autonomia profissional de decidir qual que é a intervenção adequada para o meu paciente. Então, qual que é a recomendação que você dá para esses profissionais? Eu vou dar uma recomendação muito clara, que eu acho muito simples, para quem quer começar a fazer isso. O que você faz no seu perfil do Instagram? Você senta a sua bunda na cadeira, te vem um tema, ou você está fazendo uma pesquisa e de repente, opa, esse artigo aqui é interessante. O que você faz, na verdade? Você é meio... Sabe aquele passarinho que mastiga comida e vomita na boca do filhote? O que você faz é isso. Você mastiga e vomita na boca do filhote. E aí, de certa forma, aquilo já está mais fácil. Qual a dica? E é uma curadoria também, né? É uma curadoria. Das informações. Só que muitas vezes vai entrar só o que te interessa, muitas vezes. Tem o viés da Jade. O que é o viés da Jade? Vai entrar lá o que a Jade gosta. O que você não gosta não entra. E aí o que eu dou a dica? A pessoa que consome o seu conteúdo lá, Jade, já tá mastigadinho, não tá? E aí, gente, dá para traduzir no Google Tradutor. Você faz um ajuste ou outro aqui, dá para você traduzir no Google Tradutor. E aí ela vai lá e pega a informação que você deu. Já tem várias dicas, ó, o artigo fala disso, e disso, e disso. Pega a informação que você deu e agora ela vai fazer a leitura dela. A leitura dela. É um bom ponto de partida porque já tem alguém pegando pela sua mão. Quando eu falo pegar pela sua mão, é todo o trabalho que você já teve para entregar mastigado para ela. Aí ela vai lá, agora eu vou fazer a leitura que a professora Jade fez aqui, ela já me deu um monte de dicas, já me falou dos resultados, as conclusões. Agora eu vou ler eu. Vou ver se eu tenho as mesmas percepções, ver se eu enxergo outras coisas. Isso é prática. Ver se eu enxergo outras coisas. Começa por aí. Uma outra dica. Vamos supor que você tem um PHTLS. Pega o seu PHTLS, lê o capítulo, depois vai lá nas referências. Quando ele tiver uma informação... Quando o PHTLS tem um outro livro, e TLS também é assim. Quando ele tem uma informação de mais relevância, ele já cita, na forma de Vancouver, um númerozinho na frente da afirmação. O nome disso geralmente é referenciar em Vancouver, né? Para quem está nos assistindo. Então, ele vai lá e ele falou uma coisa e falou assim, ó, o estudo tal apontou que isso. Ele coloca o númerozinho do estudo. Você vai lá atrás, no númerozinho, e vê qual é a referência. Tenta achar esse artigo na internet. E vai lá, por exemplo, tem informações do PHTLS que são adaptações de informação que ele encontrou em artigo. Não é a informação literal que ele encontrou. Você vai ver isso. Aí você vai lá naquele artigo e estuda ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem escreveu o PHTLS já fez uma puta busca na bibliografia. Fez um monte de busca. Então ele já te dá um monte de artigo interessante. Quer uma dica mais? Pega os artigos mais atuais que estão lá no PHTLS. Joga no Google o nome deles e vê se você encontra. Se você tiver dificuldade, use o que todos nós usamos, chamado Sci-Hub. Se você quiser depois, eu fico à disposição para te ensinar a mexer no Sci-Hub. Como é que a gente vai achar? À medida que você vai criando mais habilidades, aí você tem que ir para bancos de indexação de artigos.
Porque você vai sentir essa necessidade. Fala assim, agora eu estou mais independente, estou andando com as minhas próprias pernas. Aí você vai começar a entender o que é um descritor em saúde, como fazer uma busca adequada, quais são os melhores bancos de dados. Aí você vai lá para PubMed, você vai para Lilacs, que é mais Caribe, vai para a Biblioteca Virtual de Saúde, que é brasileira, que aí que você começa a ter mais habilidade. Mas para começar, Jade, eu acho que ele ir no seu perfil, pegar o artigo que você mastigou para ele e reestudar o artigo, eu acho um bom ponto de partida. Inclusive vai te trazer mais seguidores também. Não, inclusive, então, a dica antes é seguir as nossas redes, né? Porque a gente sempre está postando lá várias atualizações, várias evidências fresquinhas. Como ponto de partida, sim. E aí isso Como vai estimular a ponto de partida, pessoa sim. a começar a se aprofundar no mundo dos estudos e a começar a ser um consumidor de fato, né? Desses estudos e cada Jade, vez estar e atualizado. eu tenho experiências próximas de mim muito legais assim. Deus tá mandando um artigo, tá mandando um artigo, tá mandando um artigo, e hoje o colega me manda um artigo. André, dá uma lida nesse aí, que é bem legal, eu achei aqui, ó. Entendeu? Então, eu mandava. Hoje eu recebi um de um colega, sobre fratura pélvica. Ele, pô, gostei desse aqui, ó. Dá uma lida nele aí. Gostei desse aqui, que era comparando cintas pélvicas. Né? Então, já começa. Então, você vai fazendo, vai fazendo. Então, é bom começar devagar, porque você vai entendendo melhor e tal. Às vezes cabe até cursos para fazer essas coisas, Claro. para você entender melhor, sabe? Mas na internet você já encontra. Então, à medida que você vai se ambientando com esses artigos, daqui um pouquinho vai lá na internet e busca quais são os tipos de estudo que tem, qual a característica de cada tipo de estudo. Você não vai se arrepender. Sim. E eu acho que eu queria até deixar uma dica também, que eu acho que é uma coisa que sempre me motiva, que quando eu faço, me dá aquela vontade de sair de lá estudando, é participar de eventos científicos. Às vezes os profissionais têm um pouco de resistência a participar, achando que é um evento muito acadêmico, quando na verdade não. A abordagem é para a prática, então a abordagem é muito voltada para os profissionais. Só que lá são especialistas, cada um no seu tema, então ele vai entender muito daquela coisa especificamente, e eles vão falar sobre aquilo, sobre o que tem de recente. Então quando a gente monta nossas palestras, por exemplo, a gente vai pegar o que tem de mais recente para falar daquele assunto. Então é uma oportunidade também de uma curadoria, né? De você chega num congresso, num simpósio, numa jornada, e você vai ouvir aquela pessoa falando sobre aquele tema com propriedade, mostrando o que existe de mais recente naquilo, e a gente sai, às vezes, com a cabeça borbulhando, né? A gente aprende um monte de coisas novas, a gente descobre vários estudos novos, várias evidências novas. Eu, particularmente, acho que é um momento tão rico. Eu estou sentindo muita falta de congressos presenciais durante a pandemia, mas eu sempre saio do congresso assim, cheia de ideias, empolgada. Nossa, eu quero chegar amanhã lá na prática e já implementar isso aqui, que eu acabei de descobrir que existe, né? Às vezes é uma área que não é a nossa área de pesquisa, né? A nossa área de atuação. Então, acho que é uma dica interessante também. Dificilmente a gente vai ver um congresso que está apartado da prática baseada em evidência. Isso. Dificilmente. O congresso é justamente para isso, discutir ciência, é o estado da arte, é o que se fala na ciência sobre aquele assunto. Às vezes você vê um palestrante que vai lá, que não está muito linkado com isso, e aí é inevitável, passa vergonha. Passa vergonha. Do mesmo jeito, se você não tem experiência nenhuma com o assunto, de repente te convidaram para dar uma palestra sobre tal tema, mas eu não tenho. Não, peraí, eu vou fazer uma busca na literatura. E chega lá e apresenta o estado da arte, no geral você vai passar bem por aquilo. Porque claro que não é o ideal, né? Não, isso não é o ideal. A está longe de ser o ideal. Porque no geral o congresso é para isso, ele fomenta isso. Ele fomenta essa necessidade de pesquisa, de buscar o conhecimento, de se inquietar com o que se tem, né? Se inquietar com o que se tem. Se inquietar com o que você faz hoje. O que eu faço hoje pode estar errado. E quanto antes eu identificar isso, melhor. E na emergência, gente, vou te falar, viu? A emergência é um campo de prática não baseado em evidência. É muita coisa não baseada em evidência. É muita coisa mesmo.
E outra coisa, a resistência é enorme, né? O colega esse dia estava dizendo que quase apanhou, porque falou, ó, melhor usar gel com 16 ou 18 aqui. Tá doido? É 14, o quê? Não, mas a gente já tem. Onde você tirou isso, rapaz? Aí dá uma dor de cabeça. Quando fala isso comigo, eu prefiro falar assim, é melhor você pesquisar. É melhor você pesquisar, né? Que é aquele negócio que eu falo, não acredita em mim mesmo não. Acho que o fato de você não acreditar em mim gera ceticismo. A prática baseada em evidência, ela é movida por um ceticismo. Ela é movida, tá? Quando a gente Que fala isso faz parte cética, a do pessoa método, né? faz parte do método. Você não acreditar, falar, como assim? Não é nem não acreditar, é tipo assim, é duvidar. É questionar. É duvidar. Por que que é assim? E vai atrás. E vai atrás. Né? É justamente a dúvida que move o mundo. Muitas certezas faz a gente estagnar. Com certeza. Eu acho que é uma ótima forma de concluir, inclusive, né? A importância da curiosidade e da dúvida e do questionamento. É justamente isso que faz com que a gente chegue a novas soluções e melhore as evidências que a gente tem disponíveis, né? É isso. Muito bom, André. Muito obrigada pela sua participação. Acho que dá pra gente discutir bastante coisa. É bom porque a gente vai conversando e aí a Deu gente... 1h30, ó. Foi, Tô me sentindo exatamente. honrado. E a gente, acho que foi o podcast mais longo até agora. E a gente discutiu desde do que é evidência, a gente fez críticas a evidências, a gente discutiu sobre a aplicação, eu acho que foi bem proveitosa. Então, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre disponível. Eu já te chamei para tanta coisa, né? Para jornada, para congresso, você sempre está disponível. Tô de graça. Pois é. E agora está gravado. Obrigada, André. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada pela sua participação. Acho que foi muito importante para várias pessoas que estavam assistindo aqui. E obrigada a todos os participantes. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. E for para discutir isso, a gente está disponível. E de graça. É verdade. Obrigada, André. Tchau, Jade.